Lutero, Zwingli e João Calvino. Esses são os grandes reformadores da igreja. Todas as nossas igrejas cristãs hoje são fundamentadas nas ideologias que Deus iluminou esses homens. Lutero foi um estupinho. Ele chegou e foi usado por Deus. Mas só que Lutero não deixou nada escrito, de certa forma assim, como sistematizado, em ensino teológico. Lutero escreveu o quê? Nas igrejas que eu não é isso? Lutero vai escrever outros livros bons. Só que Zwingli e Calvino, eles vão sistematizar a religião cristã. Eles vão trazer os ensinos doutrinários. Tudo que a gente entende de fé, já vai pegar a Bíblia e vai dizer assim, ó, a criação, o pecado, a salvação, tudo isso eles vão destrinchando devagarzinho, no meio devagarzinho. Entendeu? Ao ponto de Zwingli e Lutero, eles combatem boca teológica, e quando eles começam a discutir a teologia dos dois, aí os pontos, sacramento, ceia, tudo isso, né? Quando chega na ceia do Senhor, aí eles ficam. Porque Zwingli defendia o batismo, Zwingli repudiava o batismo de criança, já Calvino e Lutero defendiam o batismo de criança, batismo infantil. A igreja batista, ela vai surgir, a primeira igreja que surge da igreja da Reforma Protestante é a igreja luterana, que parte de Lutero. Mas, como eu disse para vocês antes, quando a gente estava começando, eu sempre tive a convicção de que sempre existia um remanescente fiel. E esses anabatistas não surgem ali com a ideia de Lutero, eles apenas se fortalecem com a ideia de Lutero, porque eles já existiam. Então eles se fortalecem. Aí, com os ensinos de Zwingli e de Calvino, eles vão ter doutrinas agora para levar. Só que de um e de outro eles vão tirando uma coisinha daqui e outra dali, porque eles não vão acreditar em tudo, não mentir, eles vão acreditar que a Bíblia diz. Então, para ele, Calvino disse muita coisa boa, mas só que quando Calvino fala do batismo, ele diz, não, realmente o batismo é de criança, não é de criança, você tem que batizar a pessoa sã e consciente do que ela está fazendo. Aí ele vai a pessoa depois mesmo, aquilo que Zwingli ensinava. E aí, a igreja batista se forma, aí vem a presbiteriana, vai vir a igreja metodista, com John Wesley bem à frente, a igreja anglicana. Eu sou de 5 primeiras igrejas, que são as igrejas mais tradicionais da era cristã: luterana, batista, presbiteriana, anglicana e metodista. São as 5. Amém? A partir daí surge o movimento pietista. Esse movimento pietista vai falar sobre a contemplação, porque ele vai dizer assim: o povo está muito dentro da igreja, está preso ao tradicionalismo. Tem que pegar missões. Isso foi bom. Porque o povo achava que era só bailar para os irmãos da igreja, mas foram para fora. Só que isso também trouxe prejuízo, porque as pessoas achavam que, por ter algum conhecimento que receberam de alguém, eles achavam que poderiam liderar o que quisessem. Isso é o que aconteceu. Arrumaram brigas e começaram a construir igrejas. Nós sabemos, bem sabemos, que uma das igrejas que surge realmente de um engano, né? Quem quiser questionar, pode ter sua lei. Fala no final, é que já Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus são dois, eles começam a vir com esse movimento pentecostal, eles chegam aqui no Brasil, expulsos de lá, aí chegam o pastor da igreja, vamos dizer, chegam na igreja e dizem: pastor, vamos a gente veio lá dos Estados Unidos, vem aqui congregar na sua igreja. Aí não devia acontecer lá não. Aí quando o pastor diz: quando eu falo, vocês são muito bons de Bíblia, eu vou passar 2 meses fora e vocês ficam tomando conta da igreja. No momento que o pastor sai, eles tomam conta da igreja, pegando aqueles ensinamentos, e o povo termina sendo persuadido por ele, e aí surge a igreja. É quando o pastor chega e vê a igreja toda de terra, vai, expulsa todo mundo. Só que quando ele vai visitar. Aí daí surge a igreja, que era a igreja batista do Pará, aí daí eles vão fundar e colocar ela na Assembleia. E ela surge realmente uma igreja. Não estou falando dos crentes que lá, não estou falando dos crentes que lá. Eu estou falando da origem da igreja. Vocês estão entendendo? Da origem da igreja. Ela surge realmente essa igreja. Eles chegam com essa proposta, só que eles não contam que eles foram expulsos. Você chegar assim: pastor, mas depois mas a gente tem esse pensamento, então a pessoa não diz. Não é verdade? Aquele mais fácil de mais. Tentaram até tomar a igreja do pastor. Então, isso foi o que foi acontecendo durante os tempos. Né? As igrejas fiéis, que são as igrejas elas vão vir sempre com a mesma ideologia, não mudam suas doutrinas. Um dia viu o que fosse, nós vamos mudar. Infelizmente, algumas estão mais fracas hoje, mas ainda tem os mesmos ensinamentos. Agora, os 5 pilares da Reforma Protestante vão ser solo Cristo. Lutero vai trazer 3: solo Cristo, sola fé, sola fide, que é somente a fé, e sola graça. Que é que Lutero está dizendo? Somente Cristo.
Três somente Lutero. Lutero resgata o ensino bíblico da centralidade de Cristo. Na Idade Média foi perdido. Durante muitos anos foi perdido pela igreja. E Lutero vai dizer assim: Cristo é o centro do culto cristão. E Lutero vai dizer mais assim, ó, que sem Cristo a igreja não existe. A igreja de Cristo não existe. Só que quem está sendo o centro do culto cristão na igreja romana, nesse período, é justamente o Papa. É justamente a tradição, e não o Cristo. E ele vai dizer mais: o ser humano não tem força nem recurso para salvar a si mesmo, por meio de suas obras ou méritos pessoais. Por si só, o ser humano é escravo da corrupção e da perdição. Aí ele vai dizer: Jesus Cristo, por causa da sua obra realizada na cruz, é o único que pode resgatar o ser humano do mal e do pecado no qual se encontra. O que é que Lutero está reputando aqui? Aquela ideia que a igreja católica passava de que era a igreja que salvava. E ela dizia mais assim: fora da igreja não há salvação. Não era essa o jargão? Só que Lutero vai dizer: fora de Cristo é que não há salvação. Para ser salvo tem que estar em Cristo e não na igreja. E a igreja católica defendia que era a igreja que salvava. Depois disso, vai surgir agora somente a fé. Ele diz: a salvação é realizada somente por Cristo. Então também é verdade que podemos alcançá-la somente pela fé e não pelas suas obras. O que foi que nós lemos aqui? Efésios 2:8. Não vem de vós, é dom de Deus. A nossa fé é Deus que nos deposita em nossos corações. E a partir disso nós entendemos quem é Deus e Deus se revela. E glória a Deus por isso. Por isso que Jesus diz: obrigado, Pai, por revelar estas coisas aos pequeninos e ocultar os instruídos. Jesus está dizendo o quê? Não é que só os burros vão para o céu, né, pastor? Mas ele está dizendo assim: que Deus deposita a fé em quem Ele quer. Por isso que muita gente lê a Bíblia, e a Bíblia um ano 3 vezes. Não é? Tem gente que diz aí: a Bíblia, mas não é nem crente. Só Deus. Acreditar que existe um ser supremo é humano. Acreditar que existe, atribuir essa criação ao Criador é humano. Agora, atribuir esse Criador e dizer que Ele é Deus, aí é onde Deus revela. Por isso que quando Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus responde o quê? Quem te revelou isso não foi carne e sangue, mas sim o Pai de Deus. É divino, meu irmão. Acreditar que Jesus é Deus é divino. Acreditar que Jesus é o Messias é divino. Agora, acreditar que Ele veio, todo está acreditando que a história mostra. E é uma realidade, é um fato. Amém? Somente a fé. Então, Deus já manifestou o quanto nos ama ao enviar seu Filho ao mundo. Tudo isso pode ser aceito como um presente divino, por meio da fé. Libertos da escravidão do pecado, podemos servir a Deus e ao próximo. E disso Lutero fala como da forma que pela fé somos livres de tudo e servos de todos. Pela fé somos livres de tudo e servos de todos. Amém? Agora, o próprio Lutero diz assim: deixemos o próprio Lutero falar. No salafismo, somente a fé. Ele está implícito que a salvação depende totalmente da atividade de Deus e que não é condicionada de modo algum pela ação do ser humano. Conversas com Lutero, no livro dele, na página 226, Lutero deixa claro que o homem é totalmente dependente de Deus. Os seus méritos, eles são deixados. Agora, não quer dizer que o homem tem a sua ação nessa realidade. A toda ação, que dizia Newton, corresponde a uma reação. Então, quando Deus age no homem, ele reage. E aí é quando ele aceita. Ele aceita a verdade de Deus. Amém? Ele aceita a verdade de Deus. Deus ilumina a sua mente por meio do Espírito Santo. Somente a Escritura. Então, ele vai defender que a Bíblia é a regra de fé e prática para o cristão. É isso que defendiam os reformadores. Não é? Ela é o livro de cabeceira para o cristão. Meus irmãos, nós temos a oportunidade hoje de assistir a uma escola dominical por causa do movimento reformado. Sabe por quê? Porque no momento que Lutero fez isso, Lutero traduziu a Bíblia do alemão para 1000 idiomas. E ele trouxe uma linguagem comum para que o povo entendesse. E foi aí que ele trouxe as escolas para dentro das igrejas e começou as escolas dominicais. Para que o povo primeiro aprendesse a ler, porque o povo era analfabeto, para depois ler as escrituras e começar a aprender a ler lendo a Bíblia. Diga aí como é maravilhoso. O cara aprender a ler lendo a palavra de Deus. É tremendo. A gente aprendeu a ler lendo historinha de Branca de Neve, Sertão, né? Chapéu de Vermelho, não é isso?
eles aprenderem a ler lendo a verdade. Amém? Isso chegou. E nós somos gratos a Deus, porque Deus fez grandes coisas com grandes homens nessa terra, apesar de seus defeitos e suas falhas. Então nós não vamos olhar para as falhas, mas sim olhar para a obra de Deus na vida dele. Amém? Somente a Escritura. Estou resumindo, porque já vai dar 11 horas, e até 11h30, né? Eu vou ter que ficar uns 15 minutos na escada. Então, somente a Escritura. Então, ele vai dizer isso, que a Bíblia é a regra de bem prática. A Escritura interpreta a própria Escritura. Que aquele dito é, Escritura vai interpretar a própria Escritura. Então, você não precisa se consultar com ninguém para entender a Bíblia. Basta você ler. Você chega aqui em Gênesis, aí lê um versículo e eu não entendo isso. Por que será que aconteceu isso aqui? E quando você chega lá na frente, Deus mostra em outro canto a resposta daquele versículo. A própria Bíblia explicando a Bíblia. Amém? Então, teve um estudo, um doutor aí, foi questionar Adalto Lourenço. Adalto Lourenço é um escritor da Fiel, teólogo, e ele disse que esse escritor foi falar, a palavra, você escreve uma Bíblia, um livro que é ultrapassado, e que não sei o quê, mas não tem essa indagação, né, de como sabe, e acho que sabe mais. Aí Adalto Lourenço disse, o senhor se baseia em quê para ensinar biologia? Ele disse, o livro tal, assim, assim, assim. Ele já fez qual edição? Ele disse, eu acho que é a 12ª. O seu livro passou por 12 edições. Uma edição, quem entende isso, sabe que quando você escreve a primeira edição, você vai ver os erros que aconteceram, aí escreve a segunda para ratificar, aumentar alguma coisa e corrigir os erros. Concorda? A Bíblia não existe nenhuma edição, mas existe uma edição. O meu livro, que é arcaico, o meu livro, que é ultrapassado, nunca foi corrigido. E o teu, que se baseia nele, já vai em 12 edições. E aí? Ela pode ter traduções diferentes. Vamos ter a linguagem de hoje, revista atualizada, revista corrigida, mas ela não vai trazer um entendimento diferente do outro. O entendimento é o mesmo. Ninguém vai dizendo assim, ó, corrigindo, não é? Não é isso, corrigindo tal texto. E você não vê nenhum momento da história do cristianismo a Bíblia sendo corrigida, mas sim traduzida. Por isso que na reforma ele deixa claro que é livre o exame das Escrituras. Você lê, você estudar as Escrituras. Agora a interpretação da Bíblia é uma. Aí o povo trocou. Agora é livre interpretar a Bíblia e examinar só quem quiser. Aí por isso que existem várias interpretações. Mas a Bíblia só tem uma interpretação. Deus quis falar alguma coisa do meu seu autor. É só basta a gente ter comunhão com Deus e estudar a palavra. Amém? Somente a graça. E aí vai surgir Lutero e os reformadores. Né? Ele vai dizer que só pela graça somos salvos. Ele vai dizer que nada que nós temos na Bíblia não foi nada senão pela graça de Deus. E nós não merecemos nada, mas Deus deu tudo de bom gratuito. Então, nada é graça. Esta mentalidade do tempo de Lutero tinha sido transferida até mesmo para as coisas de Deus. A salvação deveria ser conquistada ou comprada mediante o pagamento de indulgências. Era isso que a igreja colocava diante do povo. Você compra a sua salvação, você vai pagar terreno no céu. Até a igreja fazendo isso hoje, não é verdade? Hoje em dia tem igreja fazendo isso. Então as práticas que antigamente acontecem hoje, só que com uma roupagem diferente, mas a proposta é a mesma. A proposta é a mesma. Então a Escritura é um instrumento que Deus usa para nos conduzir à graça de Deus. Ou seja, a compreensão de que a salvação não é mérito humano, mas presente divino dado por meio de Cristo e recebido pela fé. E isso foi realmente revolucionário no tempo do reformador Lutero. Né? Porque antes disso, o povo pensava que era um mérito humano. Até hoje o Espírita, ele defende que não, meu irmão, ele fala até assim, bem delicado. Não, é porque se nós formos bons e a gente fizer as coisas boas, a gente vai chegar à nossa salvação. Quer dizer, o homem tem mérito naquilo que é de Deus. Na verdade, é assim que ele defende. Se fosse assim, o céu estava cheio de Espírito de pecador. Ele defende sempre que a salvação é pecador. E ele diz mais, é fé, mais não é fé só, acho que é pior. Só a graça. A diferença entre só a fé e é considerada jogadamente que pode ser concedida gratuitamente por Deus. E que ele aprova. E aqui ele aprova. Esta doutrina está especialmente ligada ao reformador João Calvino, a
ensino condicional, a predestinação, a negativa e ao monergismo. Então, o que é que o pensamento monergista diz? Que só há uma ação na conversão do homem. O sinergista vai dizer que há duas, né? Há duas forças caminhando com o mesmo local. E o monergista não, vai dizer uma, que é o Espírito de Deus. Então, aí tem aquela discussão desse tempo, né, pastor? E a gente não adianta, não vai entender. Só de Deus gosta. Essa daqui, ela é muito interessante. Por quê? Porque tudo na vida do cristão tem que ser para a glória de Deus. Aí os reformadores, eles batiam o martelo e aceitavam essa realidade assim. Sempre que você vai ver algum espírito de Lutero, de Calvino, de Zwingli, geralmente eles vão falar só de Deus. Agora é só a Deus. Não a igreja, não ao Papa, não ao santo, não a ninguém. Ele sempre vai defender essa realidade. O texto é grande, mas eu vou ler agora a discussão sobre a pregação, né, do século XXI. O conteúdo das pregações do século XXI. Estamos passando por um avivamento da Igreja de Cristo. É verdade, irmão? E aí? A apatia está por toda parte. Ninguém se preocupa em verificar se o que está sendo pregado é verdadeiro ou não. Um sermão é um sermão. Não importa o assunto, só que quanto mais público. Então é isso que Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse que no século XVIII, meados do século XVIII, ele vai dizer isso. Por quê? Refutando a ideia de que um homem chegou e disse: rapaz, o sermão de vocês é muito longo, vocês deveriam pregar pouco. Desde que termine de orar, vou pregar o que quiser. É a ideia que eles pensavam. Infelizmente, algumas igrejas têm que ser. Então, pregue o que quiser, mas se termina na hora, você tem que se alinhar. Eu não estava preocupado em se alimentar. Então, Spurgeon acreditava que a palavra de Deus era a paixão de sua vida. Né? Pregar a palavra de Deus era a paixão de sua vida. Acreditava que a tolerância da igreja para com a pregação começava a declinar, pois alguns ministros já experimentavam as mensagens abreviadas e alternativas. Então, vai surgir aquele pensamento pragmático, e é isso que acontece hoje. Eu quero uma mensagem pronta, que seja rápida e que seja para o meu gosto, né? Seja do jeito que eu quero. E esse pensamento está dentro do darwinismo e do humanismo, que é saber receber a mensagem não pelo que ela é, mas pelo que ela tem a me oferecer. Então, se estiver dando certo, está certo. Essa é a ideia que eles têm, né? É uma ideia pragmática. Não quero saber, eu quero saber se o resultado vai conferir com a minha ideia e não com o que Deus quer falar. Se conferir, não está dando certo, então eu sempre peço aos irmãos, não é porque está dando certo que eu sei. Amém? Amém. Lutero vai dizer o quê? Qualquer ensinamento que não se enquadrar nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. E ele não está sendo radical, mas ele está sendo consciente do que está dizendo. Pode chover milagres, mas se não for enquadrar dentro das Escrituras, rejeite. Nós devemos absorver e comer aquilo que Deus dá. Aquilo que vem de Deus, que está enquadrado. Então, o que ele disse está acontecendo hoje, né? Então, está chovendo milagres por aí nas igrejas, mas não estamos enquadrando dentro das Escrituras. Então, até missionário. Com certeza. Até porque deixa de ser milagre. Milagre é uma coisa que aconteceu que não aconteceu com ninguém. Mas hoje é repetição. Você vê a mesma coisa acontecer. Se Jesus fala, você vê, Jesus vai curar você. Ele passa o lodo, o outro é terra, né? Aí tem outro que diz, tem uma que diz que vai lá e lava o rosto, né? Quer dizer, 3 formas diferentes. É por isso que a ciência não consegue entender o milagre, porque o milagre não se explica. E não consegue se repetir, porque se repetir do mesmo jeito, deixa de ser milagre. Mas hoje o que acontece é que as mesmas coisas que acontecem do mesmo jeito, quer dizer, deixou de ser milagre, é uma coisa normal, se torna uma coisa normal, não é isso? Secular. Normal. Para chegar ali. Tem alguns pregadores que dizem o que aconteceu dessa forma, então eles querem repetir aquela mesma forma, para ver se dá certo também. Exatamente.
E nós vamos ver dentro da história da igreja que Deus usa, muitas vezes, claro, e Deus vai fazer milagres, Deus vê que Deus não mudou, mas Ele não vai usar o mesmo método. A gente vê que com Moisés, Deus abre o mar. Aí, para provar ao povo que o mesmo Deus que estava com Moisés, ele está com Josué, ele abre o Rio Jordão, mas não é o mar. Na verdade, então foi diferente. Foi diferente. Não é isso? Então Deus faz diferente. Deus já tem para mostrar que Ele é Deus. Amém? Então aí, vou dissecando aqui um pouco, né? Vou ler um pouco até, porque tem algumas ideiazinhas também que eu leio de alguns autores seculares, que é bem interessante. O Dele Spurgeon, em seu tempo, enfrentaram ensinamentos de homens que tinham por objetivo a satisfação e promoção pessoal. Os ensinamentos do século XXI não são diferentes dos líderes de hoje. Que ao invés de pastores de ovelhas, são na realidade empresários que administram empresas em nome de Deus. Isso é uma realidade. Atraindo consumidores de todos os gostos, não importando o conteúdo das pregações, mas a satisfação pessoal que resultará no lucro da empresa. É isso a proposta do neopentecostal de muitas igrejas. Eles não querem saber o que está sendo passado, quer saber se a casa está cheia e se a igreja está lucrando. É uma empresa. Tanto que as reuniões dele é reunião de empresa. Eu já conversei com esse pastor que está na coisa agora, que é esse pastor da Universal, e disse: é como se a gente fosse um lugar de empresário. Você tem que lucrar, você tem que produzir. Tem a reunião dos empresários. Dos empresários. Chama o cara de competente, tá? É muito que está dentro da empresa. Então, sabemos que o evangelho não podemos nos envergonhar. E nem devemos. Mas, desses líderes enfermos, devemos sim, pois mancham a idoneidade do evangelho que mostra o homem corpo de seu pecado, distante da presença de Deus, necessitando tão somente de um único Salvador, quer saber, Jesus Cristo. O evangelho nos mostra isso. Nós somos distantes da glória de Deus, mas que nós precisamos de um Salvador, que é o próprio Cristo. E não mostra esse evangelho de facilidade. Como já disse Augusto Nicodemo, Deus não prometeu a gente uma viagem segura, mas Ele disse que nós íamos chegar lá. Deus prometeu que nós íamos chegar no céu. Agora Ele não disse que a caminhada era segura, não. Ia ser boa, não. Só para você passar por aflição, do jeito que eu passei. Mas você vai chegar. O grande método disso é que nós temos a certeza de para onde vamos. Mesmo que seja uma dificuldade. Amém? Não vai assim, não. Hoje, estou na igreja e é só facilidade. Então, os reformadores acreditavam, os adeptos desse movimento se conformam com um evangelho pessoal onde o Criador é diluído na criatura. Deus agora é quem é a imagem e semelhança do homem. Não é mais o homem que é a imagem e semelhança de Deus. Deus foi diluído no homem, ao ponto como agora determinar e decretar que Deus faz. Não é o homem mais o ser. Deus agora vai se tornar certo do homem. Então não é mais o homem a criatura. Deus é a criatura, o homem é o criador. Entendeu a situação? Não é verdade? O homem agora é que ordena. Esse evangelho que está sendo pregado aí é esse. Então os homens, os distúrbios doutrinários podem ser. E parece assim que a palavra de Deus, Ele mesmo criou. Então Deus está preso na palavra dele, que a própria palavra se tornou contra o próprio Deus. Então Deus está preso na palavra, Ele diz, Ele vai ter que fazer. Quer dizer, é o que Deus colocando Deus numa figura de Bíblia. Então, os homens, os distúrbios doutrinários são tantos que não conseguimos calcular.
Aí eu orei, estava ungido, pronto. Agora pronto, ninguém sente nessa cadeira porque está ungida. E é diferente do ensinamento bíblico, por exemplo. Vamos comprar um carro agora, que se preocupa com isso, mas eu sou aqui. Mas por que está orando? O Senhor é Deus, guarda de acidente, é diferente de você dizer, é santo, ninguém pode tocar, aí fica aquela, né, um sincretismo. Não, eu quando peguei minha pistola, que eu comprei, na mesma hora eu orei, Senhor, que eu não tive vidas e que também não tive a minha com ela, porque tem acidentes que terminam com força. Mas botar um óleo lá, levar o dia, tá entendendo? Aí quer dizer, é complicado, mas também eu orei a Deus, porque ali está falando da minha vida, da vida do próximo. Mas é verdade, aí é diferente. Entendimento. Como assim, o pessoal agora só quer de macete, porque no passado não tinha isso, cadê de macete, né? O povo está fazendo as coisas de Israel, e é porque as pedras de Israel, o mar de Israel, a água de Israel, tudo de Israel, é santo, não é, gente. Até o povo na frente da lamentações, né? Na verdade, é santo não. É a mesma coisa que eu ia ali no sertão, no Serra Negra, fazer a pedra que eu ia vir lá, tá entendendo? Então, é a mesma coisa que Deus criou, eu sei. Isso é psiquiatrismo religioso. Pelo contrário, depois que o templo lá, os pilares, é a coisa mais imunda do mundo. O pessoal foi lá mesmo e viu, né? Pilares, devido com passar tanto as mãos, né? Que é uma coisa cebosa preta, que não deixa umas paredes tão grandes. Tem ali de bactéria, tá na história. Aí vai fazer uma raspinha daquela e dizer que está fazendo doença, né? Mas é vida. Então, nós vivemos um tempo, irmãos, que alguns costumes dele dizem que vivemos um período de avivamento. Né? Então, necessitamos sim da ajuda do alto. Olha só. Não precisamos de livro de autoajuda, precisamos da palavra de Deus. Não precisamos de confissão positiva e nem de filme falido. É isso que é pregado dentro da igreja do mundo, não é verdade? Mas sim precisamos da ajuda do alto. Confessar que somos pecadores e que sem Cristo nada podemos fazer e que o nosso triunfo já foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário. Isso sim, nós precisamos. Autoajuda não, mas da ajuda do alto. Não é? Confissão positiva não, mas que confessamos que somos pecadores. Dependemos totalmente de Cristo para sermos bem aceitos, vamos dizer assim, nesta vida. Amém? É um evangelho que não traz mudança de comportamento. Olha só. E alguns ainda defendem que estamos passando por um avivamento. Que avivamento é esse que o pecador não se constrange com a pregação do evangelho? O pecador é justificado e não o seu pecado. Isso é o que acontece. Olha só um exemplo do cara justificando o pecado. Não, mas Deus sabe. Deus sabe que eu fiz isso. Não é assim? Quer dizer, está justificando o pecado dele, não está sendo justificado diante de Deus. Isso está acontecendo. Aí tem pastores inteligentes, tem pastor que fala assim, eu fiz para o Jesus de amor. Aí passa a mão na cabeça da ovelha e aí dá o amor. Aí tem pecado. Dá o amor, o pecado. Para Deus diz que nós temos que corrigir. Nós temos que ter sabedoria de Deus para saber até corrigir. Não é verdade? Isso pode saber. Paulo foi tudo em Corinto mandando entregue lá Satanás e ele não tenha calma, tem que ter cuidado com o método de Satanás, né? Por quê? Porque senão as pessoas se distanciam e acham que não precisa voltar mais, porque não é mais. Então a gente tem que ter sabedoria para isso, para corrigir, mas não pode deixar de corrigir. Não é isso? Não pode deixar de chegar e é assim, a palavra de Deus, e a Bíblia tem que dar a oportunidade de palavra. Amém? Necessitamos sim dar o voto para ele. Sabendo que o erro de espessura, olha só, essa mensagem de um autor desconhecido, o erro da espessura de um fio de cabelo afasta uns quilômetros do alto do mar. Um erro de ensinamento pode se tornar, depois de um tempo, sendo ensinado várias vezes, uma verdade. Então, é uma mentira falada várias vezes se torna uma verdade. E muito termina dizendo, a Bíblia diz. Não é? Tem pessoas que
batismo sem compromisso e absolvição sem contrição. O candidato ao ministério se alista no corpo de membros que possuem uma evangeliquez universal, a mesma fala, se não há começo, é o evangeliquez universal, todos têm a mesma modo, é a mesma forma, meu amigo, minha amiga, pegue seu copo com água, vamos agora no Chile, usar, não é assim mais ou menos? É os dedos assim, de maceta os dedos. Pronto, aí eles usam do mesmo jeito, né, pastor? R.R. Soares não é diferente. O abençoado do apóstolo lá, se diz apóstolo, também é da mesma coisa, mesmo ensinamento. Meu amigo, minha amiga, vem aqui que nós vamos orar por você, você vai ser abençoado em nome de Jesus. Começa aquela relação e o povo cai naquela alienação. Né? Então, João Alexandre, na sua música Belas Repetições, ele diz o seguinte: reconstruindo o que Jesus derrubou, reconstruindo o véu que a cruz já rasgou, ressuscitando a lei, pisando na graça, negociando com Deus. Se alguns aqui já ouviram essa música, ela é muito interessante. Ela era algo direta a esse movimento pentecostal. Porque tem pentecostais que já são mais do que o neopentecostal, viu, pessoal? Não pense que tem igreja que diz neopentecostal que é pior do que o neopentecostal. Tem um negócio de uma marcha, de uma sapateada, de que vai fazer isso. Aí vai fazer bicho. Eu já fui até uma vez para essa igreja e eu faço o pregador falando, a irmã sai lá dentro da cabeça e vai derrubar, e aí Deus fala de várias formas, de várias maneiras, mas não tem pessoa. Se o pastor não está pregando aqui, você em casa, ela está lá, vai não enxerga não. Porque Deus já está falando com o seu cérebro. Só se de repente tiver um pregador que estiver falando no altar e Deus diz, tira, isso pode acontecer, e prega o que ele prega. Aí, amém. Mas se Deus já está falando com o meu nenhum, vai ter que ser uma vez abençoada, porque senão vai confundir ele. E tudo racional é esse, nós não sabemos o que está acontecendo. Bem feito, o povo tirar a cadeira, sobre isso, que teve que tirar a cadeira. O povo ficar livre para adorar. Foi a igreja do pai de Ana Paula Valadão, foi isso? Não é? Todo mundo falou. E a menina dele está aqui começando a encarnar dela. Deus vai ter com o Espírito Santo. Porque eu vi uma determinada vez que a gente foi e na hora do mundo gostou da unção de Deus e muitas vezes as pessoas começam a dançar e eu não estou vendo aquele negócio de cantar endemoniada, né? É a mesma coisa, né? Não tem diferença. Não tem diferença. Os irmãos podem se escandalizar, mas tem quando eu já fui, quando eu estava afastado da igreja, eu vi, não participei. Eu creio que Deus permitiu que eu observasse aqui para saber como acontecia. E eu vi um ritual dentro de um Xangô que não é diferente, não. Sapateado, o grito, a dança, não é diferente do que a igreja evangélica não acontece aí, não. Não estou dizendo e atribuindo para demônio nenhum, porque não quero relacionar com o Espírito Santo. Mas estou dizendo que tem muito espírito evidente. Tem coisa que está acontecendo dentro da igreja, que é importante, ao ponto de dizer que vocês não fazem nada. Professora de história, ela é espírita, e ela diz que o ritual da universal é a mesma coisa que ele fez. Até porque ele veio lá, né? Começa a bater no pé assim, ela bate no pé, que é a mesma coisa lá, né? Que é uma cópia, né? Ele vem de lá, é de Macedo, que é um chão de Petit Macedo. Ele vem de lá, da igreja do Espírito Santo. Né? Shaolin disse que Jesus é o caminho, né? A verdade é a vida. E Petit Macedo é a verdade. Então, para chegar no céu, Jesus é o caminho, a verdade é a vida, e Petit Macedo é o pagar a verdade para chegar no céu. Felizmente, né? Acontecendo. Então, já é chegado o tempo de pensarmos e repensarmos se não é necessária uma reforma na igreja cristã. As práticas da igreja católica foram absorvidas pelas igrejas odiernas com uma roupagem diferente. O sincretismo e as indulgências ainda existem. Uma teologia do meio tem fomentado a ideologia dos ministros da pós-modernidade. Os verdadeiros reformadores modernos estão calados pela mídia, restando-lhes a expressão dos livros. Mas que pena, né? Que nossa realidade no Brasil não nos educa a ler. E infelizmente, se o estudante não ler a Bíblia, vai ler livro teórico. Não é verdade, pastor? Então, tem muito tempo bom aí a gente ler. Aí o estudante às vezes não tem nem a palavra de Deus, que é o que alimentar ele, então mais o livro, que é para entender mais a palavra de Deus, né? Aí tem uns que já lê muitos livros teológicos e não lê a palavra de Deus.
Isso aí é tremendo também, porque Mahatma Gandhi, ele vai dizer essa verdade, ele é muito por isso que os cristãos falam. É muito velho, pena que não vive. Né? E Jesus, ele tem um exemplo bíblico de que se pode viver o Evangelho. Não pode viver o Evangelho. Então você cobrar é uma coisa, agora você ser o exemplo é outra. Tá? Essa é a grande complicação. Então, o verdadeiro reformador, eu estou calado com isso aqui. Os crentes não leem a Bíblia, quanto mais livros como o cristianismo, eu gosto de ninguém. Foi um dos livros que eu compilei para trazer desses estudos. A guerra pela verdade, de John MacArthur, e o que estão fazendo com a igreja, alguns Nicodemos. Também é um livro muito bom de alguns Nicodemos, que mostra um peixe sempre jogado dentro do livro. Por que o peixe? Porque o peixe é um grande símbolo do cristianismo. Por que o peixe é um grande símbolo do cristianismo? Que a palavra peixe no grego significa insus, Deus, Dios, Soteros, Jesus, Deus, Salvador. Está vendo que Jesus é o Filho de Deus e é o nosso Salvador. Por isso que ele desenhava um peixe no Antigo Testamento, no Novo Testamento ali, quando ele estava perseguido, ele desenhava o rabo, o outro desenhava a parte da frente, para dizer que era cristão. E eles estavam dizendo ali que eles criam em Jesus, que era o Filho de Deus, e além do Filho de Deus, era o nosso Salvador. Está entendendo? Por isso que é usado o nome peixe, só pelas palavras iniciais do nome peixe. Então, o reformador João Calvino afirmou que a palavra de Deus é a fonte de toda a sabedoria e que os pastores devem extrair dela tudo que esconde o rebanho. Através da exposição da palavra de Deus, as pessoas eram conduzidas à liberdade e segurança da fé salvadora. Dizia que a pregação do Evangelho tinha por objetivo abrir as portas do reino para o doutrina. E isso nos diz que a palavra é o principal instrumento para a condução, consolidação e pastoreio do povo de Deus. Sólido. Amém? Ficou 5 minutos, mas as pessoas que vão já comentar alguma coisa. Quem tiver alguma coisa para acrescentar ou diminuir ou refutar, está aberto a ouvir. Amém? Alguém tem alguma coisa para falar? Caraca, fala. Então, irmãos, eu não sei se eu fui sucinto, também não sei se vocês vão entender, mas é como a irmã Guilherme disse, antes da gente pregar, a gente tem que viver. E antes de você tocar, você tem que viver. Antes de você vir para o culto, você tem que viver. Não adianta ser crente dentro da igreja, porque a coisa mais fácil do mundo é você ser cristão aqui dentro. Ninguém vem dentro de ninguém. Aqui é o lugar mais fácil do mundo, você encontrar os cristãos. Eu quero ver você encontrar os cristãos na polícia. Eu quero ver você encontrar os cristãos nas escolas, né? Eu quero ver você encontrar os cristãos no dia a dia. Aí é onde acontece as covardias. E muitos se escondem atrás da Bíblia para ter um status. E hoje em dia, o cristianismo se tornou sinônimo de status. Não é? Você vê que celebridades hoje dizem, eu sou evangélico. Não é? Aí entra essa realidade aí. Que evangelho é esse que vive dançando nu, se prostituindo e pousando nu em revista? Que evangelho é esse que não tem vida com Cristo? Que vive em shows, não é? Que vive uma vida totalmente dissipada da palavra de Deus, separada da palavra de Deus. Então a gente tem que questionar essas coisas, porque nós conhecemos os verdadeiros adoradores também. Quando a gente vê o crente, a gente sabe se ele realmente tem uma fidelidade com Deus. Aqui dentro a gente fala. Que não libera perdão, que não ama o próximo. Que não ama, que vive levantando falsos ensinamentos, até mesmo que pega uma conversinha na igreja e está espalhando para disseminar e trazer brigas e contendas. Irmão, nós somos chamados para vivermos em união, em coinonia, né? Em comunhão com Deus e com os irmãos. Eu amo a minha igreja, eu gosto de estar aqui. Lutero foi desse mesmo código. A visão de Lutero eu acho muito por isso. Porque Lutero ele vê os erros todos da igreja, mas ele faz o possível para tentar mudar o erro da igreja católica. A igreja católica é podre. Não é assim? Mas Lutero, quando teve o conhecimento de Deus, ele se preocupou em trazer por si. Então a gente tem que somar aqui dentro. Tem que ajudar o pastor e tem que somar aqui dentro. Porque aqui é onde o fica. Se a gente não fizer por nós, o mundo termina fazendo por alguns tempos. Né? Eles terminam se acomodando e se abraçando as coisas do mundo. Né? Ficar abraçado pela realidade. Por quê? Porque muitas vezes a gente é quem cria as barreiras para o próprio cristão. Não é verdade? Então, nós possamos ter esse entendimento.
da igreja, da religião protestante, ainda hoje são presentes na nossa razão. Se nós ensinarmos esses pilares aos crentes, eles vão saber em quem crê e em quem tem crido. E um grande problema, irmãos, que eu tenho observado às vezes em alguns cristãos é porque eles não têm uma confissão de fé. Eles não têm, não é pastor? E não têm confissão de fé. Na verdade, sabe? Se você perguntar a ele quem é Deus, por que ele foi criado, certas coisas básicas do cristianismo, ele não sabe responder. Quanto mais refutar ideias heréticas. É por isso que essa revista que nós estamos usando sobre certas heresias é muito boa, que nos prepara a refutar essas ideias. Amém? Irmão, quem tiver interesse, aqui tem foi 11 páginas, sabe o que eu escrevi aqui? Só que, como eu estava usando as pessoas dos outros, aí eu só levei a mão, sabe? Quem quiser, eu escrevi página, mas me dê o e-mail, eu passo pelo e-mail para você, tá certo? Passo pelo e-mail. Isso que eu falei aqui está mais técnico, está mais teórico, está mais prático e entendível aqui, porque aqui tem a discussão dos reformadores, dos autores seculares e algumas opiniões bíblicas. Vocês vão ter a mesma opinião, discussão, quem sabe, quem conhece. Amém? Fiquem na paz de Deus, Deus abençoe a todos. Eu estou para somar com os irmãos. Quem quiser entender, pode me dar o e-mail, que eu passo pelo e-mail para os irmãos. E vocês vão ver, se questionados alguma vez,